Irmãos, se tem um empreendimento que toda a igreja deve desenvolver, é missões. Esse, por exemplo, é um culto missionário. E nós enchemos o nosso coração, particularmente. Eu fico muito grato a Deus por ver uma igreja que tem investido na obra missionária. Eu louvo a Deus por aqueles que se dispuseram e permaneceram fiéis dentro de suas possibilidades na sua contribuição para que esses missionários tivessem suas necessidades supridas. E você pode se alegrar com isso. A igreja precisa sentir como sendo parte integral da vida dos missionários que estão no campo. E, irmãos, nós temos um desafio tremendo esse ano. A construção da nossa quadra para melhor termos um espaço de cultuar ao Senhor e temos de continuar fazendo a obra do Senhor. Logo, vai requerer de nós sacrifício. Nós estaremos investindo de forma pesada na construção da nossa quadra, mas sem deixarmos de sermos responsáveis quanto à obra de missões. Nós não vamos parar de fazer missões, não vamos diminuir o nosso quadro de missionários, se possível, diante da disponibilidade que teremos dos irmãos assinando o seu compromisso de fé para o ano. Nós queremos aumentar o número de missionários do nosso quadro de oferta de fé, mas não diminuir. Nós vamos construir, mas sem sermos negligentes com a obra de missões, porque esse empreendimento é vital para a saúde espiritual de toda a congregação. Cada membro precisa, pois, compreender a responsabilidade que tem quanto à obra missionária. A pergunta que surge e vamos tratar essa noite é: o que é missões? Procure desenvolver uma definição na sua mente. Você já compreendeu o que é missões? Para responder a essa pergunta, eu quero conduzi-los a um texto da palavra de Deus que eu diria com propriedade nos ensina o que é missões. Abra a sua Bíblia na palavra do Senhor em 1 Crônicas. Convido você a abrir a sua Bíblia para 1 Crônicas capítulo 16. E enquanto você chega lá em 1 Crônicas capítulo 16, deixe-me ir contextualizando o que eu quero tratar com vocês nesse texto. 1 Crônicas, capítulo 16. Irmãos, nos dias do sacerdote Eli, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E naquele contexto, a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus, que era um povo opositor ao povo de Israel. Eles tomaram a Arca da Aliança e a levaram para o templo do seu Deus, para o templo de Dagon. E eles então pegaram a Arca da Aliança e colocaram de lado do seu Deus, indicando a derrota do Deus de Israel para o seu Deus Dagon. Mas esse intento, esta intenção de traduzir humilhação ao povo de Deus foi por água abaixo, porque no dia seguinte, aquele Deus Dagon, que na verdade não era Deus, a imagem estava, pois, debruçada, deitada aos pés da arca do Senhor. Eles olhando para aquilo, desconfiando, perguntando: o que foi que aconteceu? Eles presumiam que alguém tinha ido lá e derrubado a estátua. Então o que eles fizeram? Eles a colocaram de pé novamente. O nosso Deus, que venceu o Deus de Israel, permanece de pé. Todavia, no outro dia, a situação piorou. A estátua estava agora deitada e com a sua cabeça cortada. Na verdade, nenhum homem tinha feito isso, mas o próprio Deus tinha dado um sinal aos filisteus, dizendo que dele não deveria se zombar, dele não deveria se escarnecer. Ele não está em pé de igualdade com nenhum outro Deus que esse mundo possa traduzir. E então, ao verem isso, os filisteus disseram: não fique conosco a arca do Senhor. Por favor, levem-na para distante, afastem-na de nós, enviemo-la para a cidade de Gate. Então enviaram a Arca da Aliança, e uma vez que a arca estava ali, a Bíblia diz que o Senhor foi contra aquela cidade, de modo que todos os seus habitantes foram tomados de tumores. Eles estavam agora sendo terrivelmente castigados pela presença do Senhor, e o texto diz que do menor ao maior ficaram tomados de tumores. Eles então decidiram: não fique a arca do Senhor conosco.
Eles enviaram a arca do Senhor de Gate, agora para a cidade de Ecrom. Mas os ecromitas não a quiseram, porque ouvindo da fama do que estava acontecendo em cada cidade que recebia a arca, a razão lógica para eles era: não vamos ficar com essa arca aqui. Eles não aceitaram a arca naquela cidade. Então, de Ecrom, a arca foi levada para Bet-Semes e ali o Senhor feriu os homens por terem aberto a arca. Curiosos, chegou a arca e eles, ouvindo da fama, disseram: vamos ver o que tem dentro dessa arca. E quando abriram, eles foram feridos. E por causa disso, levem essa arca daqui. A arca então deixa aquela cidade e segue e vai até Criate Jearim, para a casa de um homem chamado Abinadab, onde eles consagraram Eleazar para guardar a arca do Senhor. A essa altura do campeonato, a arca já tinha ficado 7 meses nas mãos dos filisteus. Ela ainda ficou, depois disso, mais 20 anos na casa de Aminadab. Então, depois de 20 anos, Davi, já estabelecido rei, ele decide trazer a arca do Senhor para fazer valer a sua simbologia de apontar para a presença de Deus no meio do seu povo. Mas na primeira tentativa de Davi recuperar a arca, trazê-la de volta para o meio do povo, Davi não observou a instrução do Senhor quanto à forma de conduzir a arca, quanto à forma de movimentá-la. Davi permitiu uma inovação, um carro foi feito, e não mais as argolas como eram devidas, e então os sacerdotes levando, mas um carro foi feito e colocou a arca da aliança. É nessa ocasião que a arca, tombando para cair, Uzá estende a mão, e com isso ele morre. Ele quis fazer uma coisa boa, mas uma coisa boa dentro de uma coisa errada se torna coisa errada. Ele então morre por querer tocar na arca do Senhor. Agora, Davi e todo o povo se alegrou posteriormente quando, da forma certa, conduziu de volta ao seio do povo de Deus a arca da aliança. O texto diz que o povo se alegrava e eles estavam agora glorificando ao Senhor pelo privilégio de recuperarem para o seu povo a arca do Senhor. Davi então se alegrou, Davi se exaltou à presença do Senhor, Davi deu graças dizendo sobre como o Senhor havia os abençoado. E então nesse ínterim, Davi havia preparado a tenda em Jerusalém para receber a arca, e traz ela de volta, dessa vez da forma certa, e em 1 Coríntios 15, versículo 15, diz que os levitas estavam conduzindo a arca em seus ombros, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor que havia instruído. Tem-se então uma grande festa. Havia uma grande celebração ao Senhor, Davi transbordando de alegria, e então no capítulo 15, no verso 16, a arca da aliança levada, é dito: disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, e levantassem a voz com alegria. Irmãos, uma vez em Jerusalém, capítulo 16, verso 4, diz que Davi designou dentre eles levitas, aqueles que haviam de ministrar, aqueles que haviam de celebrar, aqueles que haviam de louvar e exaltar o Senhor diante da sua arca. É então nesse contexto de júbilo, de um retorno da arca agora para Jerusalém, que Davi profere as palavras que nós iremos considerar essa noite, aí em 1 Crônicas, capítulo 16, leia comigo o verso 23 até o verso 29, a palavra do Senhor diz assim: Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua
santidade. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Irmãos, a partir do versículo 23, o que temos no conteúdo desta celebração, desta declaração de Davi, é um salmo. O que temos aqui é um hino de louvor, e esse mesmo texto aparece nos Salmos 96 e 105. Essa mesma declaração que Davi fez aqui. E aqui em Crônicas, dos versos 8 a 22, nós temos Davi convocando o povo a louvar a Deus, a fazer as maravilhas que o Senhor realizou conhecidas. O povo de Deus deveria então se gloriar no nome dele, pela forma como ele havia prometido a Abraão uma descendência e cumprido a sua promessa estabelecida na aliança com o seu servo. Então, a partir do versículo 23, há uma mudança de foco. A mudança está em que Davi passa de um caráter particular de louvor, quando se dirigia exclusivamente a Deus em cunho particular, para agora convocar o povo a estarem junto com ele louvando ao Senhor. O que ele faz aqui, a partir desse versículo, é uma conclamação geral para o louvor a Deus. Eu quero denominar essa parte do Salmo de Davi como sendo um cântico missionário. E nesse cântico de Davi, nós temos a resposta à pergunta que inicialmente fizemos. O que é missões? Nós observaremos isto, ou esta resposta, em um cântico missionário. Um cântico missionário. Nós podemos então subtrair desse texto diversas respostas à pergunta, o que é missões? A começar no versículo 23, Davi no seu louvor declara, cantai ao Senhor quem? Todas as terras. Logo, missões é uma convocação geral para o louvor a Deus. O que é missões? É uma convocação geral para o louvor a Deus. E quem Davi conclama para cantar ao Senhor? Todas as terras. Missões é uma conclamação, é uma convocação geral para que todas as terras louvem, exaltem o nome do Senhor. Observe que o retorno da arca tinha um aspecto particular. Era o povo de Israel. E então por que Davi está conclamando todas as terras, se o retorno da arca possuía aspecto particular? Por que ele agora está abrangendo todas as terras? A resposta está, irmãos, em que Deus quer ser louvado não só por Israel. Deus quer ser louvado por todas as terras, não somente por aqueles que habitavam aquela pequena região do Oriente. Irmãos, a dignidade de Deus em ser louvado, ela é abrangente. Ela não pode ser particularizada. A obra missionária possui um aspecto de concomitante. O que é isso? Nós fazemos a obra de missões aqui, fazemos ali e acolá. Nós fazemos a obra de missões a nível da nossa perspectiva, do nosso arredor, fazemos missões a nível do nosso estado, a nível do nosso país, e devemos fazer missões até os confins da terra, para que todas as terras ouçam a convocação das Escrituras para que louvem o Senhor. Então essa declaração de Davi é reveladora. Ela indica a extensão e abrangência que a obra de missões deve ser realizada. É uma convocação para todas as terras. Deus quer ser adorado por todos. Observe que Israel falhou nessa compreensão. Na compreensão de saber que a abrangência ia muito além daquele grupo de pessoas, da sua própria etnia, ia muito além. Eles estiveram durante muitos anos particularizando esta convocação de celebração, como se o fosse somente para eles como povo e não para outros. Mas, irmãos, nós precisamos entender, assim como Israel precisa, que fazer missões é a busca pela correspondência com a dignidade de Deus, de ser louvado, bem como com a extensão em que Ele quer ser adorado. Deus quer ser adorado de todas as terras. Esse é então um claro propósito da existência da igreja. Conduzir todas as terras a louvarem ao Senhor.
É isso que nós queremos fazer quando nós oramos por povos não alcançados. Quando nós oramos pela vida de missionários que deixaram a sua nação e se dirigiram para outro lugar, outra terra. É isso que fazemos quando oramos por missionários, que Deus levante entre nós servos, obreiros para a sua seara, que é grande, e os ceifeiros são poucos. Note que ainda no versículo 23, na segunda parte do versículo, nós temos outra resposta sobre o que é missões. Davi diz: proclamai a sua salvação dia após dia. Cantai ao Senhor um novo cântico. Proclamai a sua salvação dia após dia. Irmãos, missões é o anúncio da salvação do Senhor. Deixe-me dizer a você que a palavra traduzida nesse texto por proclamar, ou anunciar, como traduziu a versão corrigida, fala da atitude de, em voz alta, tornar pública uma boa notícia. É o que essa palavra traduzida significa. E que boa notícia é essa? A boa notícia é a salvação que Deus proporciona. Assim, proclamar é a atitude de anunciar em público e em voz alta a salvação que Deus proveu. E é isso que é missões. É fazer a salvação do Senhor conhecida a todas as pessoas. É a vontade de Deus. Que a sua salvação seja conhecida. E como será? A salvação do Senhor torna-se conhecida por meio da proclamação, por meio do anúncio em público e em voz alta, por meio daqueles que se dispõem a levarem o Evangelho. Irmãos, nós somos chamados a anunciar o Evangelho a todos os povos. Eu lembro que estávamos evangelizando um povoado que ficava a 34 quilômetros da nossa cidade. Não era tão distante. E começamos a fazer o trabalho, e pessoas se converteram ali, tinha uma família de crentes naquele povoado, e toda semana nós estávamos nos deslocando para até aquela comunidade para pregar o Evangelho. Para nós era 34 quilômetros, mas tinha uma igreja que era apenas 8 quilômetros daquela comunidade. Então um dia, eu entrei em contato com o pastor daquela congregação, para que ele fosse a um dos cultos que estávamos realizando na localidade. Ele foi com alguns irmãos da igreja, fizemos o culto. E eu então disse: pastor, o nosso desejo é alcançar outros povoados. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino. Eu disse: pastor, o senhor leva o desafio para a sua igreja assumir esse trabalho aqui. E nós vamos para outro povoado. O pastor disse: dá certo não. Mas pastor, por quê? Infelizmente a nossa igreja não tem essa visão. E qual é a dificuldade, pastor? Quando eu falo lá em sair para pregar em outros lugares, os irmãos dizem assim: porque vamos sair da nossa cidade, se ainda não alcançamos todas as pessoas dessa cidade para Jesus? Se essa cidade inteira ainda não se converteu, por que vamos pregar em outro lugar? Irmãos, quando um missionário inglês, um homem, um servo de Deus, numa igreja na Inglaterra, se dispôs de chegar até os Estados Novos Unidos para levar o Evangelho, alguns irmãos da Inglaterra disseram: o que vamos fazer saindo do nosso país, se ainda não alcançamos todo o nosso país? Porque vamos para outro lugar. Aquele irmão perseverou em fazer a obra do Senhor. O Evangelho chega nos Estados Unidos. E que bênção, prospera, pessoas salvas. Então, numa igreja nos Estados Unidos, levanta-se um missionário querendo se deslocar para o Brasil. E quando ele disse: quero ir ao Brasil, ele ouviu: por que vamos para o Brasil se não alcançamos todos os nossos estados aqui? E aquele missionário disse: se o missionário inglês tivesse essa mesma visão egoísta sua, talvez eu e você hoje não seríamos salvos. Irmãos, o Evangelho possui aspecto de concomitância. Pregamos aqui, pregamos na Tiaia, pregamos em Barrinha, pregamos em Caiçara, pregamos no Carrasco e pregamos em Redenção, pregamos no Timor-Leste, pregamos em outros lugares.
para que a salvação do Senhor seja anunciada e conhecida. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, de que as pessoas padecem, perecem e precisam conhecer a salvação de Jesus. Salomão diz em Provérbios 24, versos 11 e 12, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, porventura não pesará aquele que sonda os corações? Não saberá aquele que consulta a tua alma? E não responderá e não recompensará ele o homem segundo as suas obras? Livra os que estão sendo levados para a morte. Somente o Evangelho de Jesus pode fazê-lo. Em Romanos 10, versos 13 a 15, Paulo disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas novas, a salvação que há em Cristo. Irmãos, o meio para que todas as terras louvem ao Senhor é único, é a proclamação da sua salvação. Então observe o aspecto contínuo que envolve essa tarefa. O verbo está no imperativo, diz, proclamai a sua salvação. Quando? Dia após dia. Possui um aspecto contínuo, traz a ideia de uma tarefa que não pode ser exercida em caráter esporádico. A igreja se envolvendo com missões aqui e ali. A igreja sabendo e vivendo missões somente numa conferência missionária. Não, pregai a sua salvação dia após dia. Irmãos, missões é uma tarefa ou uma obra a ser realizada não em caráter esporádico, antes é uma obra que possui caráter diário. Requer visão, requer força, requer disposição, requer constância e, sobretudo, requer perseverança. A igreja precisa perseverar na obra de missões. Daí a importância de investirmos nas 3 áreas que se pode em quesito missionário: orar, contribuir e também ir. Orar para que Deus abençoe, abra portas, levante missionários, contribuir para o sustento desses e clamar para que Deus levante entre nós servos dispostos a ultrapassarem fronteiras, a romperem os seus próprios horizontes, levando o anúncio da salvação. Irmãos, que nunca retrocedamos na obra missionária. Seja aqui dentro de nossas fronteiras ou mesmo até os confins da terra, nós precisamos perseverar nessa obra, anunciando em público e em voz alta, dia após dia, a salvação do Senhor. Nós não podemos conter esse privilégio, reter o privilégio que recebemos. Não podemos ser tão egoístas ao ponto de ficar somente para nós essa maravilhosa notícia que recebemos da salvação do Senhor. Eu gosto das palavras de Davi no Salmo 40, verso 9 e 10, quando ele disse assim: proclamei boas novas e justiça, jamais cerrei os lábios. Proclamei na grande congregação, fiz conhecidos os poderosos feitos do Senhor. Nós precisamos ser tais como Davi, de proclamar as boas novas e jamais cerrar os nossos lábios, parar de anunciar. No verso 24, em outra expressão imperativa, Davi nos ajuda a responder a pergunta: o que é missões? Ele diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Irmãos, missões é o anúncio da glória do Senhor às nações. A palavra que é traduzida aqui nesse texto por anunciar, ou contar, como traduz a versão corrigida, tem a ideia de transmitir uma narrativa descritiva. O que o salmista está dizendo, o que Davi está declarando, é que a glória de Deus deve ser narrada, ela deve ser contada, para que as pessoas tomem conhecimento de quem Deus é. E a glória do Senhor envolve, pois, 3 aspectos. Número 1, quem Ele é. Número 2, o que Ele faz, o que Ele fez. E número 3, o que Ele faz. É isso que envolve a glória de Deus. Eis o conteúdo que precisamos anunciar às nações. Nós precisamos dizer aos povos quem é o nosso Deus, o que Ele fez e o que Ele faz. É isso que queremos fazer, irmãos.
quando contribuímos com os missionários. Traduzir a eles condições de irem às nações e dizer quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele faz. Nós queremos que os missionários anunciem a glória do Senhor. Eles são os nossos pés, nós oramos, nós contribuímos e eles anunciam a glória de Deus aos povos. Todas as nações precisam ouvir a narrativa de como o Senhor estabeleceu a criação. De que se há outra informação que receberam, ela é defeituosa, ela é mentirosa, ela é incompleta. O nosso Deus é que é criador e Ele criou tudo a partir do nada, Ele ordenou e tudo passou a existir. As nações precisam ouvir as narrativas de como Deus no passado destruiu o mundo antigo e preservou somente Noé e a sua família. As nações precisam ouvir do chamado de Abraão e do cumprimento da promessa que Deus o fez de fazer dele uma grande nação. As nações precisam ouvir a narrativa da libertação do Egito, de como Deus com mão poderosa efetuou maravilhas na terra do Egito, livrando o seu povo da escravidão. De como Deus assolou os egípcios com terríveis pragas, ao passo que livrou o seu povo de todo o castigo. As nações precisam ouvir da forma como Deus protegeu e guiou o povo no seu caminho, no seu percurso, saindo da terra do Egito. As nações precisam ouvir de como Deus, de dia, era com o Senhor numa coluna de nuvem, guardando o povo de um sol escaldante. E de noite, era com o povo numa coluna de fogo, tanto iluminando o caminho para continuarem o percurso, quanto aquecendo o povo de um frio aterrorizador. Era Deus com o seu povo. As nações também precisam ouvir de como Deus abriu o Mar Vermelho, fazendo perecer os exércitos de Faraó e conduzindo o povo ao outro lado na sua peregrinação. As nações precisam ouvir a narrativa de Davi derrotando Golias. Precisam ouvir a narrativa de Sansão derrotando os filisteus. Essas são somente algumas narrativas que precisam ser contadas para as nações, para que elas exaltem e reconheçam o poder e a força do Senhor, isto é, a glória que Ele possui. Nós temos um trabalho em Moçambique, na África, desde 2012. Já tenho tido o privilégio de ir para lá 4 vezes. Nós estabelecemos, implantamos ali um instituto teológico. Mas antes de ter um instituto teológico, nós juntamos pouco mais de 200 pastores que nunca tinham ido a um seminário. Pastores leigos, mas servos do Senhor, cheios de desejo de aprender as Escrituras, mas não tinham oportunidade. E então fizemos uma divisão entre pastores que sabiam ler e pastores que não sabiam, e tinha alguns que só tinham o Novo Testamento, que conheciam o Antigo Testamento de ouvir falar, porque não tinham acesso às Escrituras. Em uma outra oportunidade eu vou trazer alguns vídeos da realidade que vivemos na África para que vocês conheçam. E então eu fiquei numa sala de uns pastores antigos que não sabiam ler bem, mas tinham um Novo Testamento e pediam para alguém ler para eles, era aquela dificuldade. E então para essa turma nós tivemos que preparar um material como se estivéssemos lecionando para crianças. E então estávamos lá, isso dentro de um lugar bem afastado, no interior daquele lugar. Então eu comecei a fazer as narrativas destacando algumas do Antigo Testamento. E eu lembro muito bem quando eu disse que Davi derrotou Golias. Então eu contando a história, narrando e fazendo toda uma encenação, Davi pequenininho, Golias o gigante, e quando eu disse que Davi, sendo desafiado do povo de Deus e com uma pedra ele derrubou o gigante, aqueles senhores idosos levantaram e começaram a, no dialeto deles, darem glória a Deus, aleluia, que coisa linda, uns choravam, se alegravam, porque nunca tinham ouvido a história de Davi e Golias. Pastores, anciãos, assim considerados pela congregação, mas que não tinham acesso. O que dizer de tantas pessoas que nunca ouviram a história de Davi e, sobretudo, nunca ouviram a história de Jesus? Quem fará conhecido? A igreja fará. As nações precisam ouvir de como Deus se fez homem, de como Deus habitou entre nós, tendo em vista pagar o preço do nosso pecado.
As nações precisam ouvir da morte do Filho de Deus. A igreja fará, pois, conhecida. As nações precisam ouvir de como Jesus levou sobre si o nosso pecado. As nações precisam ouvir que a morte não deteve Jesus, que ele ressuscitou, que ele está vivo. As nações precisam ouvir essa notícia e somente através desse conhecimento. E então fé sendo depositada em Jesus, é que um pecador pode ser salvo, adentrar as portas da eternidade. As nações precisam ouvir que Deus em Cristo estabeleceu um povo chamado igreja, que significa chamados para fora. É um povo que é diverso, mas um em Cristo, o corpo de Cristo. As nações precisam ouvir quanto Deus ama a igreja. Paulo diz em Atos 20 e 28 que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. As nações precisam ouvir que Deus fez habitar a verdade no meio deste povo. Deus confiou a verdade à igreja para que ela a anunciasse. Paulo diz em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Irmãos, as nações perecem na mentira e nós temos a solução, a verdade das Escrituras. As nações precisam ouvir que Deus estabeleceu embaixadores nesse mundo. Somos nós. Emprestando de Paulo a expressão, 2 Coríntios 5,20, Paulo disse, porque nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Embaixadores, a maior representatividade de um país junto a outro. É isso que é um embaixador. Nós somos, pois, representantes do reino dos céus e devemos anunciar a todas as terras a salvação que Deus providenciou em Cristo Jesus. No verso 25, Davi aponta a razão pela qual a glória de Deus deva ser anunciada entre as nações. E observe que ao fazer isso, ele também nos confere a quarta resposta sobre o que é missões. Davi diz, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele é temível mais do que todos os deuses. Irmãos, de acordo com esse texto, missões é a declaração da grandeza de Deus e a dignidade que ele possui em ser louvado. Observe que isso contrasta com a insignificância dos deuses pagãos. Ele é exaltado, muito digno de ser louvado. Ele é temível mais do que todos os deuses. Irmãos, a grandeza de Deus é a razão pela qual a sua glória deve ser anunciada. A disparidade que há de sua glória para com os deuses das nações. E quando nós falamos em grandeza de Deus, eu penso que ficamos muito no âmbito do subjetivismo. O que você entende por grandeza de Deus? Deixa eu convidar você a um texto que me veio à mente, Isaías capítulo 40, para você ter noção do que de fato é a grandeza de Deus. Dá uma olhada comigo. Isaías 40, a partir do verso 12. Isaías 40, verso 12 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Você quer saber quanto Deus é grande? Para ele, as nações são menos do que nada. Olhe para as nações do mundo.
são como um vácuo, as ilhas como um pó fino que se levanta. As nações não passam de uma gota que cai do balde, insignificante, quando se compara com a grandeza de Deus. Eis então um Deus sobremodo grandioso. Ele mediu as águas na concha de sua mão. Ele mediu os céus a palmos. Ele pesou os montes da terra em uma balança pequena. As nações são reputadas por ele apenas como um pingo d'água, menos do que nada. Esse Deus é grande. Diante então de um Deus grandioso, nós temos o incentivo necessário para anunciar às nações a sua glória. As nações precisam ouvir de quanto o Deus a quem servimos é grande. Considere as palavras de Paulo em Romanos 11, versos 33 a 36, quando ele disse: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe seja retribuído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, seja ele eternamente. Amém. Ele é grande, ele é insondável, ele é indescritível em toda a sua glória, mas decidiu se revelar a pequeninos e miseráveis pecadores como eu e você. Ele decidiu se fazer conhecido e ele quer que prossigamos a sua revelação para as pessoas, o que o fez por meio da pregação da sua palavra. As nações precisam ouvir isso. E é essa grandeza que é o incentivo para anunciarmos a sua glória. Não há Deus que se compare à glória do nosso Deus. Em sabedoria e dependência do Espírito Santo, nós precisamos anunciar às nações que os seus deuses não passam de ídolos, que eles são simplesmente obra das mãos de homens que não podem salvar. Olhe para o versículo 26, diz: porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. O Criador dos céus e da terra é o único que é digno de ser adorado. Nós precisamos ir à Índia e dizer àquelas pessoas que o panteão de deuses que estão seguindo são ídolos vazios. Precisamos ir à Coreia do Norte e dizer para aquelas pessoas que o imperador não passa de um mero mortal, ele não é Deus. Precisamos ir a todos os povos anunciar o engano que todo e qualquer Deus estabelecido por homens dá-se aos homens engano. Há pessoas que colocam o nosso Deus, irmãos, como sendo equivalente, equiparado aos demais deuses cridos pelos povos. Você já viu aquela célebre frase: o que importa é seguir algum Deus. O que importa é ter um Deus. Ou uma frase equivalente seria: o que importa é ter uma religião. Não, na verdade esse é um engano traduzido por Satanás. A questão não é ter um Deus, a questão não é ter uma religião, a questão é ter um relacionamento correto com aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele mesmo diz: com quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Vocês vão me comparar com quem? Irmãos, as nações estão enganadas, a sua adoração é vã, a adoração a seus deuses está conduzindo-os para o inferno, visto que Deus abomina a idolatria. Deus não reputará por inocente a nação que estabelecer deuses para si. Os índios que adoram o sol e a lua precisam ouvir que há um Deus que criou o sol e a lua. Aqueles que em temor oferecem sacrifícios aos seus deuses precisam ouvir que o nosso Deus é mais temível do que todos os deuses. E por sua graça, Ele concede ao pecador a oportunidade de ser reconciliado com Ele. Para nós, temer a Deus não é uma questão de ter medo dEle. Nós não estamos aqui oferecendo sacrifícios para aplacar a ira do nosso Deus contra nós, porque ela já foi aplacada em Cristo Jesus, que é a propiciação dos nossos pecados. Propiciação,
fala do aplacar da ira de Deus, e ele o fez em Cristo Jesus. Nós viemos aqui de bom grado para adorá-lo, para exaltá-lo. Nós viemos aqui para louvá-lo consoante a sua glória. Eis, pois, a quarta resposta à pergunta: o que é missões? Missões é a declaração da grandeza de Deus, a dignidade do Senhor em ser louvado. O versículo 27 diz: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Agora observe comigo o verso 28, agora sim, e a declaração ou a convocação que se tem a todas as famílias da terra. O texto diz: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Olhando para esse texto, irmãos, nós temos que missões é, pois, o meio de conduzir as famílias dos povos a tributarem ao Senhor glória e força. Isso é missões. Observe que tributar significa honrar, é reconhecer a dignidade de alguém como sendo elevada, é honrar, é homenagear, é isso que significa tributar. Davi está dizendo: venham, vamos homenagear o nosso Deus, ó famílias das terras, ó famílias dos povos. Só existe uma forma de Deus ser tributado, isto é, reconhecido em sua glória, honrado, magnificado, exaltado. E qual é a forma? É o anúncio do Evangelho, e isso é missões. Logo, em resumo, temos que missões é uma convocação geral para o louvor a Deus. Missões é o anúncio da salvação do Senhor. Missões é o anúncio da glória do Senhor a todas as nações, isto é, quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz. Missões é a declaração da grandeza do Senhor e de sua dignidade em ser louvado. E por último, missões é o meio de conduzir as famílias dos povos a tributarem ao Senhor glória e força. Eu quero então concluir convidando você a observar o contexto em que Davi faz essas declarações. O contexto em que Davi encerra a resposta à pergunta: o que é missões? Observemos inicialmente que o contexto que Davi está declarando isso é um contexto de júbilo. É um contexto de adoração a Deus. Logo temos que missões brota no coração de servos que estão buscando a presença do Senhor. Missões brota no coração de servos que estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Quem está buscando ao Senhor quer fazê-lo conhecido. Quem está adorando ao Senhor em espírito e em verdade quer que outras pessoas sejam reputadas como verdadeiros adoradores. Missões brota no coração da igreja que está buscando a presença do Senhor, no coração da igreja que está adorando em espírito e em verdade. Missões brota no coração da igreja que está se alegrando na presença do Senhor. Tal igreja também entoará um cântico de missões. E em resumo dessa pregação, um cântico de missões seria: ó, vinde e cantemos ao Senhor. Narremos todas as suas maravilhas. Anunciemos a sua salvação entre os povos, a sua glória entre todas as nações. Declaremos sua grandeza, bem como sua dignidade de ser louvado perpetuamente para todo o sempre. Isso é missões. Que esta igreja tenha a marca da obra missionária. Amém?